Boa noite, todos os nossos amigos aqui do Instagram da Arte Fight Betim. Hoje nós temos uma live muito especial com um convidado muito especial, que é o Sensei Cristiano Tosta, do Daitan Aikido, lá de Salvador, Bahia. Pessoal, não deixe de participar dessa live, tá? O Sensei Cristiano vai falar muito ali sobre o trabalho diferenciado que ele tem, com o Aikido infantil. É um trabalho muito legal. Nós tivemos a oportunidade de se conhecer mais e conversar mais lá no Semeikan Dojo, do Dojo do Sensei Leonardo Sodré. E ele falou muito sobre como é o trabalho, como ele desenvolve o trabalho dele com as crianças no Aikido. E é uma coisa muito legal. Eu vou abrir aqui agora para poder convidar o Sensei, tá bom? Deixa eu só um momentinho e vai ser muito legal. Então fiquem ligados aí. Dá-lo. Só aguardando ele aceitar. Sensei. E aí, tudo bem, Sensei? Boa noite. Boa noite. Que alegria estar com o senhor aqui. Sabe, é um Olha aí. prazer enorme, né? Assim, poder hoje receber a sua palavra, receber seu conhecimento e beber um pouco da sua pedagogia com as crianças. Afinal de contas, as crianças são o futuro do Aikido, futuro da educação, futuro de tudo, né? Com certeza, com certeza. Olha aí, aproveitar, primeiramente, boa noite, mandar um abraço aí. A Dawane já está aí, viu? Já vi Já aí que tá está aí, aqui. viu? Mandando rolar, satisfação, grande honra poder falar com vocês. Rever o Sensei Fausto aí, uma pessoa muito especial que eu tive a honra de conhecer. E a gente pôde trocar uma ideia inicialmente sobre. Alguns chamam de loucura, né? Mas a gente chama de movimento cuidando das sementes. Maravilha, Sensei, maravilha. Entendeu? Então, Sensei, fala um pouquinho do seu dojo, do seu trabalho para nós. Você está conseguindo me ouvir bem? Que eu estou sem o Tô te fone. ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Pessoal, o público aí que tá online, tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Ah, maravilha. Então, eu me chamo Cristiano Tosta, sou aqui de Salvador, Bahia, né? Faço parte da escola Daitan Aikido, sou sensei de Aikido, sou professor também nas escolas, que a gente, com muito trabalho, a gente conseguiu levar o Aikido, aos poucos a gente está caminhando, né? Levando a nossa mensagem. Uhum. Um dojo aqui na cidade de Salvador, bem próximo da região do aeroporto. A nossa escola da ITAM, ela tem unidades em Salvador, ela tem unidade em Lauro de Freitas, que é uma cidade próxima Olha, aqui. Nós temos em Feira de Santana também, que é uma cidade que fica a cento e poucos quilômetros aqui de Salvador. gente, Então, que sensacional. e a gente tem esses três polos, né? Nós tínhamos na cidade de Camaçari, mas a questão do espaço, tivemos alguns problemas lá de ajuste e acabamos suspendendo por esse período. E a escola da Taekwondo, a gente tem como representante, né, o nosso sensei Edson Simões, ele é nosso representante direto, fundador da escola, né, que idealizou esse projeto muito bom aí do Aikido e está levando à frente. E nós hoje estamos, né, em parceria, afiliado ao Sensei Leonardo Sodré, onde a gente está seguindo nessa luta aí. O trabalho com as Maravilha. crianças é aquilo que a gente já vinha conversando e a gente vai tentar, Uhum. ao longo desse bate-papo aí, esclarecer algumas coisas. Vamos lá. Muito bom. Sensei, o Aikido é visto como uma arte marcial muito séria por muitos, né? Uma arte marcial muito séria, não pode conversar, né? Aquela coisa um tanto quanto rígida. Mas me conta aqui, como que esse Aikido ele pode ser aí adaptado para as crianças sem se tornar uma coisa maçante, sem se tornar uma coisa pesada, né? Extremamente rígida. Como é que como é que funciona esse seu trabalho? Oi, conseguiu me escutar, Sensei?
Estou conseguindo. Travou aqui agora. Tá? Agora estou te Opa, ouvindo. travou. Vamos lá. Eu queria saber um pouquinho como o senhor adapta o trabalho do Aikido para o público infantil, porque o Aikido é visto por muitos como uma arte marcial muito séria, né? Não se conversa no Isso. tatame, né? É aquela coisa, de certa forma, muito rígida, não é? Mas, assim, cheio de formalidades, né? Ou seja, muita etiqueta. Como você adapta isso para o público infantil? Porque as crianças são cheias de energia, adoram conversar. O pessoal acha que É, a conexão tá um pouquinho ruim. deu travado. Então, deu para entender mais ou menos o início da sua pergunta, né? Que você se refere à questão da parte marcial, da seriedade que a filosofia traz para a gente do Aikido, né? Isso, e como a gente pode adaptar E, isso para o público infantil? Porque a criança é pura perfeito. energia, né? Excelente pergunta. Historicamente, a gente começa a entender o seguinte: o Aikido, assim como as outras artes marciais, ela tem o seu público infantil. O que a gente precisa entender é que caminho a gente deve seguir para chegar nas crianças. O que a gente apresenta para as crianças, né? Se você olhar outros países no mundo, o Japão ele tem um número muito grande de crianças praticando, desde Uhum. cedo isso já é ensinado, já é uma doutrina deles. Já nos outros países, principalmente no Ocidente, já cai um pouco. Se você pegar uma idade média do público de praticante de Aikido no mundo, você vai ver que o público do Aikido é a partir dos 40, é acima dos 40, mesmo porque, Uhum. na verdade, ele tem um outro lado que é aquela questão que a mídia sempre vendeu, né? As pessoas aprenderam a vender luta. E o Aikido Exatamente. sempre foi uma arte conservadora, né? Prezando muito pela sua filosofia. Então passava aquela ideia de que a criança não poderia se adaptar no ambiente que a gente tenta hoje, que um ambiente mais lúdico, né? Uma estratégia diferente para poder conseguir chegar nas crianças de uma forma mais leve. Então a primeira parte foi a gente entender toda a filosofia do Aikido como era e descobrir dentro desse universo uma forma da gente transformar para esse mundo das crianças. Crianças que não foram Uhum. doutrinadas, né, ao caminho marcial, né? Ela não tem na sua vivência os pais que não aquele universo. Então é um desafio muito maior. Então a gente buscou o quê? Uhum. Primeiramente, a gente separou a parte da filosofia juntada à sua metodologia. Como eu vou chegar? Como eu vou mudar a forma de compreensão dessa criança? E aí, dentro desse Maravilha. universo, primeiramente, a gente começa a entender que a criança ela não é um mini adulto, né? A Uhum. criança ela não tem que ter aquela carga, a carga excessiva de cobrança e responsabilidade que nós adultos temos. Verdade. E quando você leva a criança, muitas vezes, para a competição, que a competição é algo também que muitas vezes é positivo na vida da gente, é muito positivo, Uhum. mas quando a criança, muito cedo, ser levada para esse universo, ela acaba recebendo uma carga excessiva de cobrança, meio que fora do tempo. Uhum. Então, a gente começou a transformar isso, como o Aikido tem muita contorção, né, muita projeção, é uma arte altamente poderosa, como a gente já conhece, a gente não poderia levar para as crianças do público que a gente inicia hoje, já ensinando as crianças com 3, 4 anos, criança a projetar se ela não consegue nem agachar. Nossa, vocês não, então você já recebe criança com 3, 4 anos para as aulas de Aikido. Para o Aikido, nós iniciamos com 4 anos de idade. Né? Maravilha. Gente, que Nós sensacional. dividimos nos grupos. Né? A gente tem um grupo que inicia de 4 até 6 anos, né? Que Uhum. são aquelas crianças que ela não tem ainda domínio nenhum corporal, ela não entende ainda os comandos. Né? Então, eu não posso Uhum. pegar essa criança e colocar e fazer um coxinha nela. Não tem como. Né? Essa criança, ela desenvolve primeiro o conhecimento do seu corpo e das suas capacidades. Então, a gente trabalha a parte motora dela. Então, a criança ela vai aprender que é lateralidade, ela vai aprender a agachar,
ela vai aprender Uhum. a se equilibrar, que são os movimentos iniciais. Uhum. Então, ela entende o que é pôr a mão na cabeça e agachar ao mesmo tempo. Ela entende o que é rolar, levantar, saltar. São movimentos básicos que a gente inicia com a criança, justamente para ela ir se descobrindo primeiramente. Né? Uhum. Perfeito. Então são Dentro da muitos prática, benefícios, dentro da né? prática, diga. Então você está falando aí inúmeros benefícios que as crianças têm do Aikido, além da defesa pessoal. Exatamente. Por quê? Porque quando você pensa no Aikido, se você se apresentar para qualquer pessoa de Dogi, que é o nosso kimono, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, olha, ele é faixa preta, então ele vai ser meu segurança, ele é bom de luta. É essa a visão que as pessoas têm, né? Porque Sim. é pelo que é vendido. Mas para a criança, a gente não leva essa informação. Porque no primeiro momento ela não domina seus movimentos, ela não tem controle sobre si, ela não sabe fazer nada. Como a gente vai ensinar algo a nível de se defender? Se ela não conhece nem o que ela é capaz de fazer a nível de movimentação. Uhum. Bom, então, dentro da psicomotricidade, você vai trabalhar ali os aspectos cognitivos da criança e ela vai se descobrindo. A partir do momento que ela ganha confiança, a gente começa a direcionar. Por isso que eu Uhum. iniciei a nossa conversa falando o seguinte, a gente divide os grupos, né? Nós começamos a ver que não dá para você pegar uma criança de 4 anos com uma de 10 anos e colocar no mesmo treino. Porque são realidades Uhum. diferentes, são universos diferentes e descobertas diferentes. Então, o Uhum. que é que nós fizemos? Nós pegamos, dividimos os grupos, aí quando a criança ela começa a se desenvolver, ela começa a entender alguns comandos, ela começa a ter mais controle corporal, ela vai migrar para um segundo grupo, onde tem umas crianças que já conseguem Uhum. rolar, já conseguem fazer os movimentos com mais segurança, a partir do pulo do gato. Gente, que sensacional. Então, aí você tem um público, né, que você consegue dividir ali por idades e ir passando elas de turma em turma, né? Gente, É é bem com isso difícil. É bem é difícil, difícil né? porque, na verdade, o Aikido ele sai atrás das outras modalidades que não são Uhum. comercialmente vendidas, né? Então, as pessoas vendem medalhas, as pessoas vendem troféu. Venha treinar determinada modalidade que você vai ser um campeão. Uhum. Mas dentro do Aikido nós temos grandes campeões. Então, o primeiro Sim, campeão que você tem que ser é para você. verdade. Então, quando a gente mostra para a criança que ela não precisa provar nada para ninguém, ela não precisa se sentir inferior ou superior a alguém. Quando ela entende que ela pode abraçar para ajudar, que ela, ao fazer qualquer tipo de movimentação diferente com seu coleguinha, ela pode machucar. Ela tem que ter aquele Uhum. entendimento que ela diz o seguinte, olha, eu tenho que me preocupar com o outro. Uhum. Eu tenho até um fato que aconteceu há algum tempo atrás, onde um pai chegou para mim e disse assim, professor, eu gosto muito de luta e eu gostaria que meu filho aprendesse a dar um soco. Eu queria que ele aprendesse a socar. Naquele momento, causou aquele impacto, né? Aí eu falei, opa, que beleza. Eu vou colocar ele uma semana aqui só levando soco. Aí ele, oxe, professor, mas aí é injusto. Eu falei, injusto por quê? Então você ensina seu filho que a vida é só É. levar vantagem? Aí ele parou, me olhou assim, ele falou, não entendi. Eu falei, então o senhor senta aqui, acompanha a nossa aula e depois a gente conversa. Aí ele sentou e ficou vendo a criança, eu colocando as crianças uma para empurrar a outra com as mãos abertas, para fazer um movimento de provocação e de desequilíbrio, né? Uhum. Aí ele fazia, o filho dele não conseguia cair e tal. Eu falei, poxa, interessante. Você gostou da aula? E, poxa, eu estava olhando as outras crianças e meu filho tem muita dificuldade comparado às outras crianças que tem aqui. Eu falei, pois é, mas você quer ensinar seu filho a dar um soco e seu filho não sabe nem agachar ainda. Uhum. Seu filho, E se como levar um soco, então, antes de eu ensinar seu filho a dar um soco, eu vou ensinar ele sobre a consequência de um soco.
o que ele pode provocar no outro com esse soco. Uhum. E o principal, dele não sentir a necessidade de dar um soco em alguém. Fantástico, fantástico. Assim, Aí ele vai ser começou a fazer uma eficiente, reflexão. vai promover os princípios do Aikido, que é essa arte da paz, né? E Exatamente. também trabalhar esse lado emocional dele, que é fundamental, né? O Aikido vai trabalhar muito esse lado. A Vanúzia fez uma pergunta aqui: qual idade pode começar o Aikido? Perfeito, excelente, Vanúzia. O Aikido é como a gente está conversando, a gente divide em grupos, né? Porque é uma arte que ela tem muita mobilidade, muita contorção, projeção, né? Técnicas poderosíssimas, chave de braço, entre outras. Então é necessário que a criança comece cedo o trabalho de mobilidade. A Sim. criança começa o trabalho de desenvolvimento corporal. Então a gente inicia geralmente as crianças com 4 anos de idade. Às vezes a gente pega crianças com 4 anos que têm muita dificuldade motora ainda, a gente segura um pouco mais, deixa ele completar 5 aninhos. Mas a gente já tem crianças com 4 anos que chegam, só querem correr, só querem gritar, só querem fazer as coisas. Então, leva um tempo, mas a gente vai aplicando a nossa metodologia, dando direção a ele. Então, ele consegue, a partir de 4 anos, participar do primeiro grupo, até 6 anos. Isso não é regra, às vezes as crianças com 6 anos já estão bem desenvolvidas, conseguem avançar para o segundo grupo. Uhum. O segundo grupo ele vai 6 ou 7 anos e vai até 12 a 14 anos, que é um grupo juvenil que a gente tem. Né? A gente sempre coloca as crianças numa faixa etária de idade para que todos possam treinar de uma forma, né? é, bem a nível de estatura, né? De porte físico e tudo isso. A Uhum. questão do desenvolvimento é muito particular e o Aikido tem essa diferença. Ela respeita as limitações. Então, tem Fantástico. crianças com 4 anos que vão estar soltando pirueta. Tem crianças com 4 anos que não conseguem se levantar do chão. Uhum. Então, a gente vai ensinando isso aos poucos. Aí, a criança, quando chega com 8, 7, 8 anos, que ela já tem essa iniciação, ela já sabe, mas ela já conhece, sabe entrar no dojo, ela sabe sair, ela sabe entrar no tatame, ela sabe cumprimentar as pessoas, né? Ela já Uhum. tem aquele princípio marcial, aquele caminho que a gente já vai ensinando. A partir daí, ela começa a segunda fase do processo, que ainda não é o Aikido propriamente dito. Então, como é que a Sim. gente faz nesse segundo momento? A gente traz adaptações de brincadeiras, né? Que o nosso Aikido ele é muito Hum. lúdico, né? Por quê? Porque tem que ser prazeroso para a criança, né? Ela tem que gostar daquilo que ela está fazendo. E a gente tem um inimigo hoje que corre em paralelo, que são as telas. Sim. Então, a tela tem muita distração, tem muita coisa interessante lá. Perceba que eu estou aqui, ó, eu uso uns personagens aqui, tá vendo? Tem a Mulher Maravilha e tal, tem outros aqui que eu tenho um painel aqui dos kits que eu uso. Depois eu mando uma foto para você ver. E aí Ah, a gente transforma as brincadeiras pegando, um exemplo, uma técnica do Aikido que seja básica, a gente, mesmo porque a criança não consegue associar os nomes ainda. Então, só para você ter uma ideia, a gente passa o Potegaeste como uma mão de amigo. É o mesmo movimento. A criança vai lá e dá a mão de amigo. Ele faz movimento, coloca a mãozinha dele lá. Aí teve uma Sensei, situação. hoje eu lembro que o senhor me falou sobre isso e hoje eu tive duas crianças, inclusive uma foi a primeira aula, a segunda aula na verdade, né? De Aikido e eu passei exatamente a mesma coisa. Ó, cumprimenta um amigo aqui, pega a mãozinha em cima, tira, corta. Corta no Potagash, né? Eles Exatamente. adoram, Adoro, funciona muito. adoram. E aí teve um exame de faixa que o aluno estava lá no Kamae, bonitão, na postura. Aí eu falei assim, faz o Potegaest. Aí ele parou, ficou me olhando, olhou para um, olhou para o outro. Já tinha um nervosismo natural, né? Só por estar sendo avaliado, a gente já fica nervoso. Aham. Aí ele ficou ali, parou. Eu falei, vou ter que dar uma dica. Eu falei, faz a mão de amigo. Ele jogou outro no chão. Eu falei, olha, tá vendo você? Sensacional. E Sensei, você tocou num assunto muito interessante, porque a Sim, motivação muitas vezes está atrelada a conquistar uma faixa, a subir um degrau, né? isso, E eu lembro que você tinha me contado que você organizou um sistema de graduação nessa primeira fase dessas crianças, e depois, quando isso. elas atingem uma idade, elas seguem a graduação real do Aikido ali, né, direitinho.
que o senhor estruturou isso? Então, quando a gente começou esse trabalho, no início a gente vai fazendo, né? Vai fazendo, o barco vai caminhando ali, o carro vai andando e você um momento que você tem que criar a direção correta das coisas, seguindo aquilo que Sim. está previsto. Nessa época, a gente estava em transição, a gente fazia parte de um outro grupo, antes do CC fazer a gente fundar, propriamente dita, a nossa escola. Então, a gente não tinha um sistema de graduação definido. Então, a gente procurava, eu fazia muitas pesquisas nos grupos e tal, e cada grupo tinha uma graduação ali, sempre iniciando do adulto, a parte abaixo da faixa amarela do adulto, todo mundo fazia do seu jeito. Eu falei, ó, aí eu fui pesquisando, tinha uma escola de Jundiaí, tinha outros lugares que eu fui pegando o sistema, e aí o que nós desenvolvemos? Nós fizemos. Hoje a criança ela chega com 4 ou 5 anos de idade, é o primeiro grupo, né? E ela vem com a faixa branca, aí ela passa um tempo, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende muito de como ela vai, né, se adaptar a isso, aos jogos, às brincadeiras, às adaptações. Essa primeira graduação dela, que ela vai para a faixa vermelha, é muito simbólica, né? Então a gente Uhum. pede a criança, faz o movimento do caranguejo, que é um movimento que lembra o Shirotoshi, a gente ensina ele a fazer. Aí às vezes ele senta no chão, faz tortinho ali e tal, porque ele está se descobrindo ainda. Então não Uhum. existe uma cobrança para essa graduação. Então ele vai para a faixa vermelha, aí passa um tempo maior na faixa vermelha. É a primeira graduação do segundo grupo. Ah, sim. A primeira graduação é vermelha e a segunda é? Vermelho é o grupo dos pequenininhos, como a gente chama, que são gigantes. Eles são Ave Maria. Nossa. E aí ele vai da vermelha, quando ele migra para o segundo grupo, ele é submetido ao exame de faixa, direitinho, né, dentro da realidade deles, e ele vai para a faixa cinza. Passa um período, e aí nós dividimos as faixas cinza, azul, laranja, para depois ele chegar na amarela do adulto, já com 13, 14 anos ou 15 anos, a depender do desenvolvimento dele. E aí, dentro dessas faixas, nós fizemos os blocos das técnicas, como a gente tem em todos os skills de adulto, naturalmente. A Uhum. faixa cinza, que é uma faixa inicial, ela tem hoje os UQMIs e 3 técnicas. Aí Uhum. o segundo grau, que seria azul clara, né? A gente botou azul clara para não fazer confusão com a faixa de adulto. Então, a faixa azul clara, ela tem 4 técnicas, e mais o QMI, e mais um outro movimento aleatório que a gente pede. Aí a terceira graduação laranja, ele está mais desenvolvido. Aí a gente já pede 5 técnicas, mais o QMI, mais 3 técnicas aleatórias. E aí vai crescendo. A partir da laranja, ele começa a treinar, como ele já está mais desenvolvido, o Kyo da faixa amarela. Aí a gente entra lá naquele guiazinho de fazer Sumiotoshi, ele faz Techinage, ele vai fazendo as técnicas e tal. Então, por exemplo, a gente tinha uma técnica que pegava em Hidodori e fazia Techinage com os 2 braços. A Uhum. criança ela não sabe isso. Aí você fala, olha, faz a técnica do abraço. Aí ele abraça o amigo e projeta. E ele vai desenvolvendo. Faz o Kotegaeshi, é a mão de amigo. Ao Sumiotoshi, Entendi. estica o braço do marinheiro para o lado, apoia a outra mão, dá um passo para frente. O coleguinha recolhe a perna e deita. Ele faz. Olha lá, faz o Shiro Kaiten, faz o Shirioku. Ele faz. Então a gente vai fazendo adaptações para a cabeça, da mente da criança e fazendo associações. Então, muitas vezes eu recebo assim, Sensei, esse golpe é igual ao do Naruto. Eu disse, meu Deus, vai eu lá estudar quem é o Naruto lá para saber. Faz Que parte do processo. sensacional. Faz parte do Outro processo. dia eu pedi para ele fazer, eu fiz algumas espadas de espuma, né? Você sabe aquele Uhum. macarrão que a gente usa na piscina lá e tal? Sim. Aí eu construí umas espadas para ele e tal, aí só que não deu muito certo e tive que parar, porque um estava querendo tacar no outro ali, eu falei, ainda não é a hora não. Por quê? Porque até os adultos brincam com o macarrão, um batendo no outro. Sim. Aí a criança faz o quê? Ela vai associar que aquilo ali é algo para bater. Uhum.
mas leva tempo, é um processo. Então, até a Processo. espada, a gente tem uma espada colorida aqui para mostrar, por exemplo, essa aqui é do anime, aí já tem um personagem. Mas enfim, e a gente vai seguindo. Gente, sensacional, sensacional, Sensei. Então, assim, dá para ver que você incrementou, ou seja, a realidade deles, né? Ou seja, é a coisa do desenho animado mesmo ali, é aquilo que eles gostam. Você trouxe a realidade deles, ou seja, do que é cultural aqui no Brasil, Sim. para dentro da sala de aula, né? E assim, Sensei, como é que os outros senseis viram isso? Como é que foi a aceitação do público assim? Porque a sua academia é cheia, né? A criançada tá lá e os meninos fazem o QMIs maravilhoso. Eu fico vendo os vídeos, eles me saltando. É incrível, é incrível. O resultado que você consegue é fantástico, né? Como é que foi a visão da galera aí? Ou seja, os outros senseis quando viram assim, falaram, cara, como assim? Né? É. Como é que foi isso? Uma das grandes dificuldades que eu tive no início é que eu fui buscar a qualificação, né? Sim. Eu tenho formação numa área que não tem nada a ver com isso, e hoje eu sou instrutor de defesa pessoal, sou credenciado pela Polícia Federal, porque eu trabalho com agentes de segurança, eu faço instrução para Uhum. eles, e o público infantil eu precisava também buscar algo nesse sentido. Então, eu fui buscar primeiramente os mestres mais antigos, os senseis mais antigos, pegando aquela que a informação ali, como é que funciona e tal. E às Uhum. vezes eu fui chamado de louco mesmo, assim, cara, você tem certeza mesmo? É isso mesmo e tal? Porque, às vezes, aí o que, que aconteceu? Eu conheci um sensei chamado Charles Nardelli, e ele tem um método Kids muito bacana, e ele é sensei de judô e de jiu-jitsu. Hum. E aí o sensei Wellington participou de um treinamento com ele, eu já segui ele nas redes sociais, fui buscando, aí entrei em contato, ele falou assim, olha, eu vou estar em Fortaleza, eu vou estar no Rio e tal e tal. Aí, por sorte, ele veio aqui para o interior da Bahia, uma cidade aqui a uns 300 quilômetros daqui de Salvador. Aí você vai estar quando aqui, sensei? Eu vou estar em outubro. Ele vai lá que eu vou. E aí já amarrei a inscrição, já fiz a matrícula no curso, aí viajei para o interior. E aí tentei dividir isso com outros senseis daqui, outros colegas e tal. Aí, rapaz, você é doido, cara. Você deve ser maluco. O cara viajar 300 quilômetros para dar aula para criança. Quem vai colocar criança no Aikido? Ninguém gosta e tal, aquela loucura. Aí eu fui e parei. Aí lá eu fiz o Capacitação Kids, através dele eu participei de curso de pedagogia, psicomotricidade, didática infantil, e Uhum. aí, entre outros, hoje, só para essa área direcionada para criança, eu já fiz uns 25 treinamentos. E a cada dia a gente vai aprendendo mais, mas a maior escola é o dia a dia com as crianças. E aí, quando eu levei para o Charles Nardelli, lá na frente da turma, tinham 50 professores de jiu-jitsu, 49 e eu lá, Aikido. O cara, você, Aikido? Aí o próprio Charles lá na frente, ele falou, esse cara é meio louco, ele levou Aikido para a escola. Imagine eu chegar numa escola para concorrer com professores renomados de karatê, que é a que a escola mais procura, né? Se você Uhum. chegar em qualquer escola aqui na Bahia, é karatê e balé, todas têm, a maioria, né? Que tradicionalmente, né, é isso aí. E aí o jiu-jitsu começou a ganhar espaço, aqui também tem a capoeira, tem outras modalidades, que o Aikido estava assim, sabe, lá no final da fila. E a gente chegou com uma proposta diferente, né, trazendo uma forma lúdica, e hoje, para você ter uma ideia, assim, quando eu chego em algumas escolas, eu tenho que entrar pelo fundo, porque se eu passar pelo corredor, e não for horário da aula, vira uma farra, uma festa, uma zoeira na escola. É um terror. E aí as coordenadoras perguntam, pelo amor de Deus, chegue só em cima da hora, professor, porque a gente não pode parar a atividade. E Gente é do isso céu, a aí, criançada é isso que a gosta e gente vem gosta vivendo. mesmo, né? Sei, uma das coisas que mais me impressionou, né, quando a gente conversou, nós conversamos muitas horas lá no Seneican, né? A gente começou a conversar, falei, gente, eu tenho que falar nesse homem aí porque eu tenho que aprender. O que acontece? O meu ensino foi muito sério, né? Foi muito rígido ali. E eu falo a verdade, eu gosto de alegria, eu gosto daquela coisa assim, mas nós respeitamos bem, ou seja, o que nossos mestres, nossos senseis ensinaram, né? Aquela coisa toda, Isso, né? Mas quando chega a realidade da criança, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou passar essa realidade aqui para as crianças dessa forma? Então nós ficamos impactados. E aí, como é que faz?
sabe? Se alguns jovens, né, garotos aí de 15, 16 anos, ainda precisam ser motivados, né? Porque assim, pra gente na nossa idade é difícil imaginar que um jovem de 16 anos precise de uma motivação, né? A gente com 16 anos de Sim, idade, o pau já estava quebrando o trabalho, correndo atrás das coisas para a família, desde novo exato. e cuidando da família, cuidando da escola, saúde própria, saúde da mãe, saúde do pai, e trabalho junto, e dando conta das coisas da aula. Era a nossa realidade antes, mas hoje não, né? Hoje o pessoal precisa de muita motivação e aquilo. E quando nós incrementamos um pouco mais de regra, por mais que uma família chegue e fale assim, eu gostaria que meu filho fosse mais disciplinado. Aí você começa a dar regra para ele, não quero mais, não, acho meio chato, eu não sinto motivado. Tem esse tipo de coisa, né? Então, assim, quando você traz toda Excelente essa colocação sua. Quer dizer, quando você traz, obrigado. Quando você traz essa questão que você trouxe o lúdico e começa desde cedo, você está moldando essa galerinha desde cedo a ser forte, né? A ser gentil, a ser educado, não é? A ser, ou seja, cumprir a proposta do Aikido, que é a de não violência, não Isso, é? Porque, infelizmente, assim, eu sou mestre em Taekwondo, tenho 36 anos de Taekwondo, né? Sou quarto Dan, e nossa academia aqui, o grande número, maior número, né, de crianças tá no Taekwondo, né? O Aikido ainda é pequeno, a gente está sim. construindo essa história e trazendo isso para as famílias, para que eles possam entender que o Aikido é um momento onde você não vai pensar em ser melhor que o outro, sabe? Isso. É um momento onde você vai pensar ser melhor que si mesmo. Hoje eu assim, aproveitei que tinha dois pais e uma mãe assistindo aula, e eu falei assim, gente, o Aikido é interessante, olha só, você pode derrubar essa pessoa sem ter que torcer e quebrar o braço dela, você pode mobilizar ela sem ter que quebrar o braço, sem ter que ferir ela, mas você fica naquela linha muito tênue, né? Um pouquinho mais você lesiona, e lesiona grave, né? Um pouquinho menos, né? Você não imobiliza. Aí você tem que achar aquele ponto onde você imobiliza, que a técnica é efetiva, sem machucar. Mas aí aquilo também dá uma escolha para o jovem. Se o jovem, ou seja, para a pessoa que está ali, né? Se ela, já que ela dominou o outro, e aí, ela vai ser cruel ou ela não vai? Ou ela só vai colocar o outro no lugar dele ali, porque uma pessoa, um ser humano que ataca o outro e que agride, que fala com o outro alguma coisa ruim, ele não tá no normal dele, né? Porque o ser humano em si, ele vai o quê? Conversar, não é verdade? É isso que vai fazer a Exatamente. gente humano. E o Aikido nos dá essa oportunidade. E pelo que eu estou percebendo, que eu percebi do seu trabalho, você consegue já desde o início trabalhar isso tudo com essas crianças, né? Você criou algumas graduações ali, vi você falando de psicomotricidade, que vai ajudar as crianças a expressar, né? Ou seja, a gente vai conseguir entender, compreender o emocional delas por meio ali do movimento, por meio das ações delas, né? E Sensei, tudo isso, né, que você trouxe pra gente até agora, como que você vê esse resultado para os alunos que passaram por esse processo, né, dessa vivência do Aikido e já são adolescentes e começam a entrar, ou seja, no caminho de formação do Aikido marcial mesmo, assim. Como que esse jovem que passou, que cresceu ali no tatame, né, chega na idade de começar a graduar lá, né, quinto kyu, quarto kyu, terceiro kyu, até a faixa preta? Qual que é o Então, diferencial para eles? o diferencial é, muitas vezes, as pessoas vêm com a ideia de que eu vou buscar uma academia de arte marcial buscando disciplina para meu filho, né? Eu quero que meu filho aprenda a se defender. É o que a gente mais ouve no dia a dia, né? Eu quero que meu filho seja um campeão. Você já acompanhou lá nas minhas postagens, no material que a gente coloca sempre o Aikido formando campeões para a vida. Sim. Então, essa iniciação das crianças, muitas vezes, o pai percebe a evolução, por exemplo, a cada final de semana, a gente faz 3 aulas com eles na semana, na última aula da Uhum. semana eu passo tarefas para casa. Então, qual é a Hum. tarefa para casa? Você vai adquirir responsabilidade dentro da casa. Eu quero um vídeo, ponha no grupo, peça papai e mamãe para postar no grupo, um vídeo fazendo a atividade que papai e mamãe faz. Você vai Olha, me então os trazer. pais postam no vídeo, eles postam vídeo no Mostra o grupo. vídeo. Você vai fazer um vídeo, mandar para o professor lá, dizendo o seguinte: a minha mãe sempre, ela sai do meu prédio, da minha casa, aí ela Excelente vai ideia. passear com o cachorro, ela vai jogar um lixo fora, ela vai lavar uma louça, eu vou ajudar, eu vou varrer uma casa, e tarefas que são inegociáveis, por exemplo, como forrar sua própria cama. Então você vai forrar sua cama, vai lá, gente,
E hoje eu recebo vídeos de guarda-roupas arrumados, né? Mas o primeiro ensinamento é a organização do seu chinelo. A gente recebia crianças no dojo que jogavam os sapatos para cima, as meias para cima, saiam correndo, e a gente hoje. Antes, no nosso dojo, a gente colocava os calçados na beira do tatame, né? Nós fizemos umas mudanças aqui, colocamos um piso vinílico e hoje a gente tem uma escada aqui, tem uma sapateira na escada, como, e lá no Semecam, mesmo padrão ali. Uhum. E hoje as crianças já chegam, fiscalizam os outros, quem não coloca o chinelo, eles mesmo cobram, porque eles aprendem que a nossa casa é um local sagrado. A gente ensina para eles que tem que ser um lugar limpo, puro, e que o mundo lá fora, a rua, traz a sujeira, a impureza. E eles começam a Fantástico. aprender isso dentro do dojo. Eu tenho alunos aqui que hoje, se chegar na sua casa, você pode brigar com ele para ele entrar calçado, ele não entra. Então, ele leva para casa esse ensinamento. Organização. A gente ensina no final das aulas, ele vai tirar a parte de cima, né, o yagi, né, do dogi, vai pôr no tatame, todos juntos dobram o seu dogi. Todo final de aula, as crianças dobram o seu uniforme. Então, ele entende que a veste dele tem que estar organizada para o próximo treino, para o próximo dia. Então, eu tenho um retorno de Uhum. pais aqui que filhos não jogam mais a fardinha do colégio para cima, né? Então, crianças que não sabiam onde estava o pé do chinelo, no outro dia, o pé do sapato para ir para a escola, hoje eles fazem isso sozinhos. E essa Maravilha. mudança, eles vão aprendendo esse tipo de coisa. Então, eles chegam, eu tenho um depoimento de pai aqui, com criança autista, e o filho não abraçava. E depois do Aikido, ele passou a abraçar, ele cumprimenta as pessoas, ele aguarda a Ótimo. vez dele, ele sabe, a gente ensina que estenda a mão para ajudar e não para agredir, né? Essa semana eu pedi a um coleguinha para fazer um shobenute na coleguinha, né, na menina. Aí ele falou assim, professor, não pode bater nas mulheres. E aí eu tive que Fantástico. construir. Pois é, aí eu tive que mudar todo o roteiro. Peraí, calma. Aí explicar para ele que era um treino, que a gente estava simulando. Olha como a gente começa tudo de novo. E aí vai lá explicar ele, porque ele já tem o entendimento que ele não está machucar o outro. Aí ele vai Sim. crescendo nessa linha, entendendo que ele tem que Uhum. aprender a se sentar no tatame. Ele pede, a gente, na hora de beber água, tem que fazer a reverência, entra, sai, cumprimenta. Eles fazem a fila antes de entrar no tatame. Cada um entra, ajoelha, cumprimenta. Isso de 4 anos, 5 anos de idade, já começa até os mais velhos, maiores. Então, como Gente. ele tem já essa doutrina marcial desde cedo, quando ele sai da faixa laranja e é submetido a um exame de faixa amarela, ele já está muito mais tranquilo, ele já está muito mais preparado, ele já está muito mais seguro daquilo que ele está fazendo. Então, ele já sabe fazer todos os ukemis, ele sabe aguardar a vez dele, ele sabe o que é disciplina, ele cuida do dojo. Ao final da aula, as crianças pegam a vassoura aqui e vão varrer. Aí uma mãe uma vez, a minha filha não varre a casa em casa, mas aqui no dojo ela está aprendendo. Que bom, né, mãe? Aí foi fazendo Que lá. bom. E hoje ela varre em casa. Então hoje ela enxerga que a limpeza faz parte do processo. Eu sei, fantástico isso, né? E nós que praticamos Aikido, a gente percebe que nós começamos a mudar o espaço à nossa volta, nós começamos a cuidar do espaço à nossa volta, nós começamos a cuidar de nós mesmos, nós começamos a cuidar das nossas palavras. Acho que o mais difícil, que é o que um dos ganhos, né, que o Aikido vai dar com o passar do tempo, é começar a cuidar dos nossos Isso. pensamentos, né? Começar a ser pessoas que são claras, fáceis de serem interpretadas, não é? Fácil de ser lidas, são pessoas transparentes. Ó, como praticante de Aikido, eu acredito que esse foi um dos maiores ganhos que eu tive, sabe? A transparência e me sentir bem com isso, né? Ou seja, que o Aikido, ele é muito claro em tudo, sabe? Né? Em tudo. Você vai trabalhar o desequilíbrio. Se você for tentar ganhar na força, você não vai conseguir ganhar na força, né? Aí deixa de ser Aikido. Se você tentar partir ali para agressão,
já deixou de ser Aikido. Então, ou seja, como vencer sem ser agressivo, como dominar o outro sem ser agressivo, como dominar a si mesmo, não é? Isso, Como dominar o caos do ambiente à nossa volta, porque às vezes a nossa casa está uma bagunça, nossa cabeça está uma bagunça, nossa família está uma bagunça. Como é que eu posso pois trazer é, Aikido para a nossa vida, não é? Como é que eu posso trazer Aikido para a nossa exatamente. vida? E assim, a maior confusão que eu vejo é a cabeça do adolescente. Sabe? O adolescente não sabe como entrar, o adolescente não sabe como sair, o adolescente não sabe como despedir, o adolescente, né, não sabe como comunicar, expressar a vontade dele, expressar o desejo dele, expressar o sentimento dele, não é verdade? Como o Aikido pode te ajudar nisso? Então, é interessante a gente perceber, por exemplo, sobre isso, a forma que você está perguntando, é interessante pelo seguinte: eu preciso conhecer meu aluno, primeiramente, o ambiente que ele está inserido, né? Eu preciso entender o seguinte: essa criança ela tem na família um histórico de violência, ela tem um histórico onde os pais deixam ele sozinho o tempo todo, muito no mundo virtual. Essa criança ela tem um histórico de na escola interagir com outras pessoas. Ela tem na vida social dela, ela é em grupo ou muito individualista. Tudo isso você vai estudando para entender e saber como chegar nesse adolescente, né? Hoje, o adolescente ele perde interesse muito rápido pelas coisas. Então, diferente da criança que já começou no Aikido, para você ter uma ideia, eu tenho alunos de 17 anos e tenho alunos de 65 anos. Olha, e nesse grupo aí, nesse intervalo, a gente tem várias faixas etárias, né? Então, fora desse universo, a criança, o jovem chegou aqui, 17, 16, 17 anos. Muitas vezes eu tenho mais problemas com os pais do que com eles, tá? Porque o pai, e eu cheguei lá um dia, aí está o pai lá, um jovem que ele tinha 14 anos, ele falou: professor, eu preciso que o senhor me ajude, eu preciso disciplinar meu filho e ele largue o celular porque eu não aguento mais. Ele não faz nada dentro de casa, ele está agressivo, ele está sofrendo de ansiedade, uma série de coisas. Eu falei: tá bom, como é a primeira aula dele, eu preciso apenas observar, né? Como é que ele vai se comportar. Coloquei ele na turma e o pai ficou sentado. A todo instante eu estava fazendo a aula e olhava para o pai estava de cabeça baixa no celular, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, no celular. Aí eu falava assim: ô pai, tá vendo esse movimento que ele fez aqui? Ele, a cabeça baixa, ele balançava a cabeça. Aí no final da aula eu falei para ele: você me permite ser sincero? Ele, por favor, professor, é isso que eu preciso. Eu falei: olha, você está comendo hambúrguer e ofertando arroz integral para seu filho. Então, é bem difícil essa adaptação, essa mudança. É como se a gente fizesse um trabalho de 1 hora, eu faço turma de 50 minutos, às vezes 40 minutos, 1 hora e meia, dependendo do nível, de como as crianças estejam no dia, aonde ele sai do dojo, sai do tatame e tem uma vida completamente diferente lá fora. Então, o Aikido tem que ser um complemento, ele não tem que andar sozinho. Então, esse jovem de 16 anos, 17 anos, ele vai ser inserido no Aikido. Como ele não tem uma iniciação marcial, ele não sabe muito o que é disciplina, então ele senta de qualquer jeito, ele acorda a hora que ele quer, ele faz o que bem entende. Tem sempre alguém colocando café na xícara dele, ele vai levar um tempo maior para se adaptar, é óbvio. Só que ele não está ali Uhum. por vontade própria, ele está ali por uma imposição dos pais que quer mudar um comportamento que eles não conseguem mais dar conta. Então, na maioria das vezes, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela veio fazer aula com a gente, 17 anos, que ela disse: olha, minha mãe não quer que eu venha à noite, mas eu vou ficar, assim, eu gostei, eu quero isso para minha vida, eu vou ficar e tal, e está treinando. Então, é bem diferente criar os agentes motivadores. Então, a gente começa a conversar com ele, mostra os movimentos, mostra primeiramente a influência que o Aikido vai ter na vida dele, e com o tempo ele vai se adaptando e com certeza ele vai. O que não é segurança, Sensei, dessa criança de 5 anos que está Uhum. treinando comigo hoje, que ele vai ficar a vida inteira treinando o Aikido. Não. Ele vai passar as fases de transformação na vida, aonde o Aikido vai ajudar nas suas decisões da direção. Então, Excelente. eu tenho pessoas que treinaram Aikido há 17 anos atrás, pelas circunstâncias da vida, parou de treinar e hoje estão treinando de volta.
né? Porque o Aikido fez a diferença na vida dele lá atrás. Ele girou, fez outras coisas e hoje ele, opa, peraí, o que me completa é isso aqui, a minha base é essa aqui, eu vou voltar e vou continuar o meu projeto de vida. Fantástico. Sensei, assim, nossa, diante de tudo que me falou, me veio várias imagens aqui e eu percebo que os jovens que não têm o apoio dos pais para treinar, não têm a presença dos pais dentro do jogo, eles têm muita dificuldade de adesão, eles têm uma maior dificuldade de desenvolvimento, a autoestima deles é mais baixa, eles perdem a vontade, o interesse, sabe? Às vezes não é nós como senseis em cima da pessoa, sabe? Linha dura ali, falou, vem treinar, vem aquela coisa. A gente percebe que a pessoa começa a ir ladeira abaixo. A gente sabe que o primeiro passo é esse, né? Se onde que a gente dá a mão, onde que a gente dá um suporte, a pessoa começa a deixar aquilo passar, a ladeira é certa, né? Uma hora ela Sim, tropeça e já cai de uma vez ali no precipício, né? Que, ou seja, o Aikido, ele vai trabalhar a ansiedade, ele vai trabalhar a autoestima da pessoa, né? Então, claro. um conselho que você daria para os pais, tá? Para os pais que têm filhos no Aikido, mas é que esses pais que não são presentes, esses pais que não estão lá, sabe? Qual conselho você daria para esses pais? O conselho que eu daria para os pais é: observem seus filhos, acreditem neles, tenham um olhar e acompanhem o desenvolvimento deles. Porque, principalmente as crianças, elas fazem muitas vezes aquela atividade, é prazerosa para ela, mas na maioria das vezes ela quer mostrar ao pai ou à mãe que ela está vencendo, que ela está avançando, que ela está evoluindo. E quando ele não percebe esse acolhimento, quando ele não percebe que aquele esforço que ele está fazendo para melhorar não está sendo visto ou valorizado pelos que deveriam, que é o pai e mãe, que são os nossos heróis da vida inicialmente, né? A Uhum. gente enxerga nosso pai e nossa mãe como os nossos heróis. Então, com a criança, é óbvio, não vai ser diferente. Então, os pais, eu peço aos pais que participem das aulas, né? Eles não têm como estar se intrometendo ali, intervindo na nossa metodologia, na nossa forma de condução. Porém, eu sempre busco chamar atenção, conversar, trazer eles para a realidade. Porque a criança se sente mais confiante, ela se sente segura, dizendo o seguinte: os meus pais fazem parte do meu processo de desenvolvimento. Sim. É certo? E isso faz uma diferença. Então, se você é pai, aproveite, passa muito rápido. Eu tenho aqui pais que não acreditavam na capacidade que os filhos tinham. Um dia, uma criança fez uma bananeira, aqui, como a gente chama, que é o movimento do Mayotoshi. A mãe desmaiou de chorar. Ela ficou, meu Deus, eu não sabia, professor, porque ela chegava, deixava o menino e saía. Aí um dia eu falei para ela: olha, Quando não aqui é manda o. sozinho, né? Quando não manda o filho sozinho, vai Exatamente, lá. exatamente. Eu falei assim: mãe, aqui não é creche. Aqui é um ambiente acolhedor, é uma escola que vai ensinar seu filho os princípios, mas precisa de você aqui apoiando, vibrando, principalmente na fase de adaptação, que a criança ainda, o sensei Sensacional. ainda não ouve, né? A gente tem que parar com essa coisa da disciplina ser quartel. Se ensinam, não é isso. Os pais eles têm que se sentir prazer. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz diferente? A gente tem um ambiente aqui, a gente oferta o Wi-Fi, que muitas vezes eu quero desligar a internet para os pais prestarem atenção. Mas, por exemplo, no ano passado, nós fizemos aqui, no Dia das Crianças, nós fizemos corrida do limão na colher, nós fizemos corrida de saco, nós fizemos várias brincadeiras, que chegou um momento que eu pedi para os pais se retirarem do local do tatame para as crianças poderem brincar, porque eles estavam tão concentrados e vivendo aquela experiência que eles, nossa, isso é muito bom, isso faz lembrar. As nossas Legal. aulas, a gente tem o período, a gente faz o período de alongamento, aquecimento, a gente Uhum. faz o período de técnica, né, onde a gente faz a movimentação direcionada, a gente tem um momento do bate-papo, onde o sensei está ali na disciplina, puxando a orelha daqueles que estão ali muito fora da curva, e tem o principal que a criança adora. A gente chama aqui de feira. E, geralmente eu reservo 10 minutos no final da aula, as crianças pulam corda,
As crianças fazem movimento do carrinho de mão, elas andam, elas brincam, elas fazem movimento de giro no chão. Elas são crianças. Ela tem Sensacional. o momento criança dela. Aí o pai, muitas vezes, está ali, coitado, trabalha o dia inteiro, ele não acompanha o desenvolvimento do filho, mora em um condomínio que a violência na rua está alta, a criança não tem com quem brincar. Aí vem para o espaço que ele vê o filho dele feliz. Quando eu digo assim, opa, está na hora de ir embora, é a confusão formada. As crianças não querem ir, calma, sensei, agora não. E os pais ficam ali, meu Deus, porque é tão bom para meu filho, por que eu não vou participar? Entendi. Então, o que eu recomendo aos pais, e ainda vou falar mais, vou falar diretamente com o papai, porque eu tenho aqui muitos pais que deixam a mãe ficar responsável. Leva vai lá, que isso é com você. E ele só vem no dia do exame de faixa, ele só vem quando a gente faz uma festinha e tal, e aí fica assim, nossa, participem. É algo de bom. Assim como a gente reclama, a gente briga quando eles estão fazendo coisa errada, a gente tem que aplaudir. Isso faz uma diferença na vida deles. É aí que você mostra que seu filho é um verdadeiro campeão. Quando seu filho tropeça em alguém, que ele pede desculpas, ele está indo muito além de ser educado. Ele está tendo compaixão, ele está tendo amor, ele está tendo cuidado com a outra criança, com a outra pessoa que está ali. Ele sente no coração dele que ele não precisa machucar o outro. Uhum. E aí você começa a entender que são valores que a criança vai levar para toda a vida. Ele não precisa trocar soco. Por isso que a gente fala, Aikido não é só luta, Aikido é um complemento para a vida. Eu sempre brinco com meus alunos, eu estarei aqui com vocês até 250 anos. A partir daí é com vocês. Porque o Aikido mudou minha vida, o Aikido me transformou, o Aikido me ajuda todos os dias. Né? Às vezes eu estou no trânsito, a gente para lá no sinal vermelho, lá quando mal abriu, o cara está buzinando, né? E aí ele manda aqueles elogios para você, você fica dando tchau, vai com Deus, meu irmão, vai lá. Eu tenho o poder da destruição, mas eu não preciso destruir ninguém. Exatamente. A gente consegue deslocar uma mão, um braço, um ombro, um pescoço do lugar, porque a gente treina, na verdade, para evitar isso. A Uhum. parte mais fácil da nossa prática é machucar, sensei. E aí as pessoas não entendem isso. E a gente desconstrói na criança o espírito da guerra. A gente desconstrói na criança a disputa desnecessária. Uhum. Percebe? Quando a criança fala assim, sensei, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar o quê? Um abraço. Nossa, só isso? Eu digo, com 6 meses de treino, ele disse, sensei, eu não ganho meu abraço hoje não, eu vou lá e abraço. Percebe mais ou menos a mudança, a virada de Entendi. chave? Entendi. As crianças, elas lembram aos pais que hoje tem Aikido. Ano passado, questão de logística, eu precisei sair de uma escola, né? Aí eu Uhum. tinha lá 35 a 36 crianças lá que faziam as turminhas com a gente. Aí um dia eu voltei na escola para pegar um cartão de visita. Lá virou uma loucura. A professora disse, professor, pelo amor de Deus, o senhor tem que agendar horário para vir aqui. Porque as crianças ficam loucas aqui. Celebridade, né, cara? E elas dizem que o professor do Karatê chegou. Eles acham que eu sou professor de Karatê. Né? Eles acham que a gente usa saia e que nós somos professores de Karatê. Depois que eles vão entendendo. É muito bacana. É muito grandioso isso. E Sensacional. você vê uma criança, ela, há muitas vezes, o que a gente acha que poxa, meu filho é muito educado, mas quando vai fazer uma atividade, ele está lá tão preso ao mundo das telas que ele só tem malhação aqui, ó. E aí você Uhum. traz ele, aí o pai diz assim, meu filho é muito inteligente, eu falei, ele coloca isso em prática onde? Onde é que ele exercita? Onde é que ele faz realmente? Onde é que ele oxigena o cérebro? Onde é que ele É. oxigena o corpo dele? Nosso corpo foi feito para ficar em movimento, ele não foi feito para ficar parado. E a criança, se a criança nessa fase inicial ela não faz isso, lá na frente, quando ele for adulto, quando ele for mais velho, que ele for realmente tiver as responsabilidades que ele deve ter,
ele for um chefe de família ou uma mãe de família, ele vai sentir o reflexo de não ter praticado na infância. Verdade, sensei. Sensei, eu sei que imagino que o seu tempo também está chegando até o final, né? Tá chegando no final. Mas conta pra gente algumas brincadeiras, jogos, algumas coisas que você, que assim, que as pessoas aqui, né, que treinam na academia, que dão aula, possam implementar nos seus treinos, né? Você poderia contar pra gente um pouquinho do que a gente pode fazer para incrementar pro treino ali, ó, essa brincadeira, isso aqui é muito legal, a criança gosta disso aqui nessa faixa etária. Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso. Tem várias brincadeiras, mas o ponto-chave é o professor viver o universo. O Fantástico. professor ele tem que conectar. A Uhum. criança, ela vai te olhar no olho e ela quer sentir em você a energia da sinceridade, né? Maravilha. A lealdade, a sinceridade. Então, não tenha vergonha de se jogar no chão com o seu aluno. Já viu algumas fotos Sensacional. aí que parece que eles vão me engolir, né? Faz a foto, põe Cai em cima subindo de em mim cima. ali, é uma loucura. Mas eles precisam entender o seguinte: eu posso confiar no meu professor. Isso é importante. É o primeiro ponto-chave para qualquer professor, independente da sua capacidade técnica, independente da sua metodologia, você tem que ter empatia, você tem que viver o processo, você tem que amar aquilo ali. É o primeiro ponto. Às vezes, só ser marcial não é o suficiente para passar a mensagem, né? Então, a Uhum. gente tem algumas brincadeiras. Por exemplo, pega-pega de joelho. A gente utiliza fitas coloridas, fita de cetim colorida, que ele põe na parte de trás da faixa do dogui, Uhum. e eles ficam todos de joelhos, e você seleciona um para fazer, para ser o pegador. Eles têm que andar seguindo as regras. Não pode colocar a mão no chão, não pode levantar. Tem um tempo para ele ser merecedor de ser o pegador. Se ele ficar mais tempo sem ser pego, e ele faz todo o pega-pega de joelho. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Tudo esticou, Tudo caminhando, né? esticou. Beleza? Aí eu estou desenvolvendo já o esticou com eles. Mas é uma brincadeira de pega-pega. O Uhum. movimento de Saruasa Kukyo, que a gente faz, né? A gente conecta lá em cada touro, vira, né? Não faz aquele movimentozinho lá que a gente faz de joelho. Uhum. Pronto. As crianças abrem, estendem a mão, palma da mão com mão. Na posição de joelho, ela tenta deslocar uma possível disputa entre eles. A brincadeira é: quem desequilibrar o outro não vai pagar 10 canguru. Aí ele vai lá, volta, caiu. Professor, ele caiu. Levanta, paga 10. Eles fazem 10 canguru. E aí vira uma brincadeira onde não querem pagar. Canguru abdominal? Canguruzinho. É. Aí eu já estou trabalhando agachamento. Agachamento. O canguru de forma lúdica, automaticamente eu já trabalho agachamento. Canguru Né? agachamento. Fantástico. Exatamente. Aí ele está ali, jurou para lá, gira para cá, empurra para frente, empurra para trás. Olha, deslocou o joelho, professor. Então ele perdeu. Sai daqui, você vem outro. E você já gerou duas técnicas em dois movimentos lúdicos. Aí você Uhum. tem o shirotoshi. Como a gente faz o shirotoshi? Você agacha, cai o corpo para trás, eleva o quadril, estende os braços e gira, né? Para levantar. A gente faz a posição de quatro apoios, aonde ele tem que Uhum. andar nessa posição, vai lá e volta 5 vezes cada um. Aí ele fica assim, meu Deus, agora a gente vai agachar e vai deitar no chão sem botar o bumbum. Eleva o quadril. Eles elevam o quadril e fazem o mesmo movimento. Agora vamos girar para a posição de ponte. Cadê aquele surfista? Aí ele vira, bota os cotovelos no chão. Levanta sem pôr o joelho no Uhum. chão. Quem conseguir não vai pagar 10 hoje. Aí vai. E começam as coisas a fluírem. E você começa a desenvolver. A gente tem a posição de Shomenuchi, aonde ele faz as esquivas e no movimento de Irimi você baixa e estende a perna de trás, né? Você não faz um pêndulo. Uhum. Muito simples, professor. Moedas de 5 centavos. Você pega a moeda, lembra do Karate Kid, Lembro. pega o casaco, bota o casaco.
Segura sua moeda, bote sua moeda no chão, não é jogando. Ele vai levar a moeda no chão, esticando a perna de trás, bota a moeda no chão. Fantástico. Para poder Agora, trabalhar justamente o que precisa exatamente. ali. Agora pega a sua moeda. Aí ele vai lá, pega a moeda, traz para mim. Joga a moeda no chão, e bota a moeda no chão. Cada um faz 10 vezes em cada base. Ele faz na esquerda Uhum. e faz na direita. Aí quando eu vou passar o movimento para ele, para poder esquivar e descer do menu, ele olha para mim e diz, faz a moeda. Ele já desce direto. Maravilha. Movimento do Maiotoshi, bananeira. Inicialmente, as crianças não conseguem pular, se equilibrar, né? A gente inicia com o trabalho uma brincadeira chamada carro de mão. A gente faz em duplas, aonde um leva o outro, chega lá, troca e ele volta. Ah, segura no pé e ele vai tateando assim. Exatamente. Força de membro superior E eles vão demais, né? fortalecendo os ombros e os braços. Aí, no Uhum. segundo momento, ele fica em pé na minha frente, com a distância, e ele mergulha sem botar a barriga e o joelho no chão para a posição de flexão. Nesse momento, ele tenta projetar as pernas para cima e eu estou ali para segurar ele. Ele vai projetando e eu vou segurando. Ele vai projetando, ele vai segurando. Eu vou projetando, ele vai segurando. Quando você solta, ele está em pezinho lá na bananeira, fazendo todo o movimento, mergulha, levanta. E é muito rápido. Eles pegam muito rápido. Agora, quando o coleguinha escorrega o braço e bate o rosto no chão, o que é que ele faz? Hum. Chora. Ele reclama. E o que é que os outros Uhum. fazem? Dão risada, porque é engraçado, né? A Uhum. turma toda levanta, posição de canguru e paga 10. Porque nós Entendeu? devemos apoiar o coleguinha para ele conseguir vencer e não criticar. Aí todos batem palma, Entendi. chamam e apoiam. Olha que ensinamento para a vida. Fantástico. E a gente tem outras brincadeiras. Aqui a gente usa, tem o dia muito mais lúdico, que eu chamo da atividade da brincadeira, que eu faço. Eu tenho uma aula aonde eu quero trabalhar, por exemplo, o movimento do sapo, que é de impulsão, eles fazem. Uhum. Eu quero trabalhar, eu fico naquela posição, assim, pé de costas, eles sobem nas minhas costas e pulam. Eu fico de frente, eles escalam o meu corpo e sentam aqui no meu ombro, no meu pescoço, sentam aqui, cada um deles. Para essa atividade, eu tiro a parte de cima do dogui e cada um deles vem com a nossa camisa padrão. A gente tem uma camisa aqui, ó. Já conhece esse cara aí? Fornite. O Kung Fu Panda. É. Aqui atrás a gente tem as nossas informações do dojo. Uhum. E cada ano a gente muda o tema. Ano passado foi a bandeirinha do Aikido Kids, a gente tem uma logomarca, né? Que é o nosso escudo, aqui, tá? Tem dois bonequinhos de Hakama aqui, não sei se você consegue ver aí. Uhum. Tô vendo bem. E era esse ano passado, esse ano é o Panda. Ano que vem já é outro tema. Todo ano a gente muda, porque eles me aparecem com cada personagem aqui que só Jesus. Esse escudo, um escudozinho que a gente fornece aqui na academia, ele vai no lado direito, na manga. Uhum. Então, ou E no seja, peito, você cria uma identidade para minha turma, uma identidade. No identidade para criança. peito, Assim, ó. ele usa no peito da escola, a geral, para quando ele for adulto ele usar essa aqui, que é a nossa identificação. Enquanto ele é kids, ele usa esse também na lateral, do lado direito. Todo mundo é padrão. Todas as Uhum. crianças usam dessa forma. Então, quando está muito calor aqui, as crianças querem fazer atividade como pular corda, né? Outras atividades. A base de equilíbrio também é uma brincadeira muito bacana para você prender a atenção da criança e trabalhar o equilíbrio. Eu ponho um cone na cabeça deles, cada um fica com o seu, ficam em círculo, agacha, senta, levanta, e a brincadeira é, quem deixar o cone cair, sai. Olha só. Aí você trabalha concentração, você trabalha posicionamento, você trabalha postura, você trabalha tudo na criança. E aí ele começa a entender, lembra como quando as bailarinas ficavam com um livro na cabeça para trabalhar a postura? Aham. É exatamente isso. Então, eu não preciso trabalhar com boquém, com Joe, com eles, porque eu tenho um cone. Eu boto o cone, eles aprendem, que agacha, levanta, e aí vai seguindo. Aí, para essas atividades, eu uso a camisa sem a parte de cima do guia. Ele usa só a calça, sem a faixa, né? Só a parte de cima com a camisa. Regra número 1.
só pode tirar a parte de cima do dogui quem tiver com a camisa por baixo. Entendi. E entre outras brincadeiras, tem o marinheiro, tem o arco e flecha, a gente tem a brincadeira de estender o braço e eles vêm, toca e cai de costa, né? Tem a brincadeira de pega-dedão, aonde você pode trabalhar com eles, por exemplo, os dois sentados de costas no chão, e aí você dá o comando, direita, ele levanta o braço direito, bota o braço direito no chão, gira com as pernas e assume o lugar do coleguinha. Eles ficam Uhum. girando, trabalhando o xirioco. Aí você, direita, 1, 2, 3, esquerda. Agora abraça o companheiro. Ele abraça, levanta os dois. Ele empurra as costas e levanta. Quando eles levantam juntos, é uma festa. Oh, conseguimos e tal. E aí vai. Mas esse universo só vai funcionar se você estiver conectado no processo. Entendi. Tem que ter uma conexão ali mesmo, né? Tem É que ter. conexão, é A criança, identidade. ela requer São atenção, ferramentas, né? né? Ela requer atenção, ela requer tem que ter a sua criatividade. Tem dia que você, eu faço plano de aula, né? Eu uso um formuláriozinho que eu escrevo lá o que eu quero fazer para a criança naquele dia, mesmo porque eu sempre mostro para os pais qual é o sentido daquela brincadeira. Durante esse diálogo, sabe? Então, você está fazendo uma Uhum. determinada brincadeira, eu digo, os pais que estão assistindo, eu digo, olha, essa atividade para quem está de fora é uma brincadeira, mas eu estou buscando neles isso, isso, isso e isso. Então, essa comunicação clara faz com que os pais aceitem aquela brincadeira, sabendo que é um treino, que é um trabalho evolutivo. Então, isso faz Uhum. toda a diferença no processo. Senão, ele vai achar que seu filho só vai para lá para brincar. Não, só vai para lá para brincar. Entendi. Então, ou seja, tem que dar um parecer pro pai, tem que explicar para ele o que está Sempre. acontecendo, o que está Exatamente. desenvolvendo. Sempre. A Uhum. comunicação tem que ser direta. Por isso que a gente sempre orienta os pais que não deixem a criança e vá embora. Tem que Participe. participar, tem que estar interagindo, né? Olha, seu filho hoje está fazendo essa atividade aqui, que ele vai melhorar o giro de quadril. Ele está agachando porque ele Uhum. vai fortalecer as pernas. Essa brincadeira do carro de mão, ele vai fazer um fortalecimento dos ombros, dos braços, para que quando ele fizer tal projeção no Aikido, ele não se lesione. Uhum. E hoje ele faz um trabalho de abdominal, de levantar, de sair, para que ele possa ter mais desenvoltura, ele ser mais motivado, ele ter mais energia para fazer as coisas. Então, o corpo dele é ativo, tem que estar em movimento. Você vai se deparar com aquele aluno muito acelerado e aquele muito devagar. Como Sim. é que equilibra isso? Como é que você traz para equilíbrio? Aí você, professor, vai entender que esse aqui está em um momento e esse aqui está em outro. Tem atividades que esse vai se sair muito bem por ser rápido, o outro não vai conseguir. Aí você traz uma atividade que geralmente o mais lento ele é mais estratégico. Aí você traz uma atividade onde esse mais estratégico ele consiga se sobressair do outro, ele vai dizer, oh, então não precisa só eu ser ágil, eu preciso ser estratégico também. Aí aquele que estava muito acelerado desacelera para ser estratégico. E aquele Uhum. que estava muito devagar na outra atividade acelera porque ele precisa acompanhar os outros. Olha como você tem Sim. um nivelamento na perda. Fantástico, fantástico, Sensei. Sensei, E bom, muito bom, né? Sensacional, sabe, né? Olha, acho que a gente até extrapolou um pouquinho seu tempo, tá mas tranquilo, rapaz. foi muito incrível. Eu queria saber das pessoas presentes se vocês têm mais alguma pergunta, né? Você falou muita coisa interessante, muita coisa legal para gente, para nós professores, né? Ou seja, nós podemos ter essa liberdade de incrementar coisas, nós Isso. podemos buscar especializações, não só na formação clássica ali do Aikido, mas beber da psicomotricidade, beber da pedagogia, sabe, trazer as brincadeiras, ter essa liberdade, trazer o universo deles para dentro do Aikido, afinal, né? Ou seja, nós vivemos no Brasil, é um país, né, que é totalmente diferente da cultura do Japão, Sim, né? Ou seja, a maneira que eles lá aceitam os ensinamentos, recebem aquilo, a cultura deles é totalmente diferente, né? Ou isso. seja, e na nossa cultura nós realmente precisamos adaptar isso. O senhor tem feito isso, trazendo isso para a realidade desses meninos, fazendo eles serem pessoas criativas, comunicativas, trazendo interação com os pais, né? Falando para o pai Sim, que, olha, se você tem que criar memória visual do seu filho, essa fase passa rápido, sai do telefone.
né? Isso. Papai e mamãe, sai do telefone. Papai não fica em casa, vem aqui para poder presenciar isso. Vem para poder Isso. participar, sobe no tatame também, vivencia isso com ele, né? Ou seja, o adolescente, né? Ou seja, a criança precisa da sua participação ali para ela se sentir motivada, não só para o Aikido, mas para a vida, não é? As brincadeiras, elas vão fortalecer o corpo, né? Ou seja, membros inferiores, membros superiores, toda a Você trabalha atividade. concentração, foco, mobilidade. Tem tanta coisa que você trabalha dentro de uma Sim. brincadeira. Se você parar e analisar, você diz assim, poxa, seu filho hoje veio para a aula, ele pulou corda. Aí você, nossa, pulou corda, professor. Vai pular corda, ele pula em qualquer lugar. Não, ele não pula na sala de sua casa, não. Ele tem vergonha. Ele não tem espaço. Mas ele pula a corda aqui, ele trabalha a concentração, ele trabalha foco, Uhum. ele trabalha a mobilidade dele como um todo, impulsão, agacha, Isso. gira, levanta. E o principal que a gente precisa hoje para as crianças, sensei, socialização. Socialização, né? As crianças precisam de socialização. Uma criança não nasceu para viver isolada em um mundo imaginário. A criança ela tem que cair, ela tem que levantar, ela tem que sentir doeu aqui está coçando, aqui não está. Piolho na escola, eu me acabei de rir. Ela, papai, tem um bichinho aqui. Calma, faz parte do processo. Fantástico. Aqui, Faz nossa parte, leitura, não nossa, é? nossa, sim, sem dúvida, faz parte do processo. E Faz Sensei, parte. aqui, a nossa mais apaixonada por livros, né? Nossa inspiração para leitura aqui é da Wani, né? Da Wani Literatura são um só. Ela está perguntando aqui indicação de livros que nós temos na nossa biblioteca está Coisa crescendo cada dia boa, mais. coisa O que que você boa. pode indicar de livro, assim, qualquer área, tá? Não precisa ser só de Aikido, não. O que que você recomenda que pode contribuir com o processo aí? Hoje tem muitos autores que trabalham muitas áreas, né, diferenciadas para esse universo, né? Eu busco sempre, hoje, eu estou trabalhando mais na linha das crianças com autismo, né, as crianças com TDAH e outras linhas, tá? Eu sigo algumas pessoas e não livros específicos ainda, mas Sim. aqueles que eu tive contato, depois eu vou estar te mandando aqui, eu tenho livros da área de psicomotricidade, a gente tem Ó, livros de desenvolvimento infantil, eu tenho alguns que eu vou indicar para vocês, mas são vários autores diferentes, eu não vou indicar nenhum agora, mesmo porque eu não vou fazer comercial de ninguém agora aqui. Mas eu tenho alguns para indicar, depois eu mando para dar o material. maravilha, Sensei. Aqui, a Márcia falou assim, Márcia Riso, cantora, né? Temos uma artista aqui contribuindo com a gente na live. Queria ser criança para treinar desse jeito, brincando, mas pode, né? Tem problema algum, né? Ela sabe que pode, né? Márcia, um abração para você. Márcia é nossa aluna também, nossa parceira aqui. Que A maravilha. Márcia, ela disse que na primeira aula ela ficou espantada, um pouco assustada, né, com as técnicas de Aikido, mas depois ela viu que é um outro universo, é diferente. É porque a adaptação da criança, a abordagem com a criança, principalmente na fase inicial, ela é bem diferente, né? Uhum. É bem diferente. E o adulto já a gente já aperta um pouquinho mais, mesmo entendendo que tem todo um processo, mas a criança é mais fácil desistir do que o adulto, né? O adulto já sabe o que ele quer, o adulto já tem o compromisso dele, a responsabilidade dele, tudo, então ele está ali já direcionado para isso. Sofre um pouquinho Uhum. mais, na maioria das vezes, porque não teve iniciação na sua infância, né? Muitos de nós começaram na arte marcial depois de velho, né? Depois de velho, não, porque ainda estou com cento e poucos anos, ainda estou jovem. Mas começaram mais tarde na prática marcial. Mas a Márcia aí é casca grossa, viu? Treina Oi, capoeira, que treina bacana. judô. É, Ó, sensacional. E aqui, ó, compartilhar com ela, tanto eu quanto a Dawane somos cantores e professores de canto. Na verdade, a gente vive disso, a gente ó, vive de aula de canto. não, ela Que é legal. perfeita, perfeita. Maravilha, né? Sensei, queria te Diga, meu agradecer filho. muito, muito, muito por esse momento, sabe? Foi muito enriquecedor. Contato com o senhor tem sido uma inspiração para nós. Nós estamos, assim, começando aos pouquinhos a aplicar com os alunos aqui. Inclusive, nós fizemos uma reunião de pais essa semana, antes da live, Sim. e falamos justamente com os pais, pessoal, olha, agora a gente quer um feedback de vocês
para saber o que que vocês gostariam que seus filhos melhorassem, né, em casa, na escola, mas Isso. também que vocês conversassem com eles para saber o que vocês podem melhorar também, né? E trazer isso É, para a gente, que afinal de contas, né, ou seja, até a Bíblia fala que um cordão de 3 dobras dificilmente se quebra, né? Então, ou seja, a modalidade, o professor, o atleta, né, o praticante, o aikidoka e a família, esses três têm que andar juntos, tem que andar juntos, sempre. E né? esse que a gente, é um apelo que a gente faz, né? A gente precisa quebrar isso, principalmente quem trabalha com criança, né, Sensei? Dessa coisa do pai achar que estou me livrando do meu filho em uma hora, né? Estou deixando ele aqui que o professor que resolva. Essas coisas que a gente ouve por aí, não. Estou Uhum, indo lá porque eu vou ganhar uma hora com meu filho. Eu vou ter a oportunidade de meu filho fazer algo interessante para a vida dele, algo que vai mudar o futuro dele. Não, mas que vai contribuir bastante para crescer um ser humano melhor. Eu tenho que viver maravilha. isso, porque quando meu filho estiver na fase adulta, ele vai, né, deixar, tá na Uhum, a Bíblia, tá lá, tá bem claro, né? Deixará pai e mãe, você vai viver sua família e tal, e aí? Aí você vai ter com sua esposa, com seu marido, ele cresceu, vai ter uhum. os filhos dele, e o velhinho vai ficando de lá. Olha, então essas lembranças, esses momentos que vão fortalecer esse laço, essa união, essa vontade, esse desejo, essa necessidade de estar junto, hoje vai fazer a diferença lá na frente para eles também. Maravilha. Perfeito, Sensei. Sensei, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido o seu tempo, por ter tido a boa vontade, sabe, o carinho de nos dar tanto conhecimento, né? De sim, nossa, é incrível, né? Nossa conversa no Seimeikan mudou nossa cabeça, mudou nossa visão. A Que gente voltou bom. pra cá e falou assim: meu Deus, a gente tem que mudar tudo. E tem que mudar mesmo. Porque se a gente não mudar, a gente não vai alcançar essa criançada, a gente vai perder, não é perder para outras modalidades, a gente vai perder para o mundo, vai perder para droga, vai perder para o Exatamente. celular, sabe? Vai É, perder para essas músicas aí que só fala porcaria, não fala nada que presta, incentiva as crianças a fazer um monte de coisa errada, incentiva a sexualidade mais cedo. A gente, infelizmente, vai perder para o lado mal da vida, não é verdade? E eu vi que o verdade. senhor trouxe aí com essa sua criatividade, a sua dedicação e empenho em estudar e aprender e entrar nessa, debruçar no universo da criança e dar a cara para bater mesmo, né? Porque como você fala assim, poxa, eu vi os Porrada, caras né? falando, pô, esse cara é doido, né? Esse cara é doido, né? Aquela coisa toda, né? Mas você deu a cara para bater, você foi para frente e eu acho que é de pessoas como o senhor que o Aikido precisa, que a educação do nosso país precisa, né? Que a sociedade precisa. E pode ter certeza assim que o senhor plantou uma semente muito grande aqui em nós e todo mundo que está aqui nessa live, a gente vai semear isso por aí, você pode ter certeza, viu? A honra foi minha, agradeço demais, né? Você, a Dawane, pessoas maravilhosas, diferenciadas e com vontade de fazer diferente. É isso que faz qualquer coisa dar certo, né? E ó, O a Wanda já falou verdadeiro aqui que a gente vai para vencedor. Bahia, hein? A Vamos, Wanda, Ave Maria. Você até me falou, né, que vai ver a data direitinho, né? não, Vai vamos ver a ser data, muito vamos bom. sim. Realmente. Já tô vendo que um aluno nosso aí entrou aí, o Guilherme. Agora o Guilherme tá trabalhando, ó, para guardar dinheiro que nós vamos para Salvador, viu, Guilherme? Vamos Vamos lá embora, treinar com hein? o Vem pra Sensei. cá, hein? Só não vem na Quem mais época da quiser. chuva, pelo amor de Deus, hein? Tá bom. Só não. Fiquem com Deus, tá? Eu vou estar Fique com Deus, mandando Sensei. material para vocês, qualquer coisa que precise. E lembrem, Oh, por favor. vocês fazem um trabalho fantástico com o Taekwondo, uma coisa maravilhosa, diferente. E dentro da própria prática do Taekwondo tem aquele público que não quer competir, que não quer, já está no Aikido. Então vocês têm um pacote completo hoje. Eu Uhum. acompanho as postagens de vocês aí da ONU, dando aula para as crianças lá, acho bacana, que coisa maravilhosa, viu? Inclusive, ó, da Wanda, Fica exame dela de aqui. faixa preta de Taekwondo é dia 8 agora. Olha aí que maravilha, mas É, às vezes não precisa, a gente começa bem antes, né? sim. Então, você já viu aquela história que nem todo faixa preta, né? Assim, nem todo professor é faixa preta e nem todo faixa preta é professor. Mas é, essa aqui nasceu Então, professora, cara. É não, incrível. tem o É, dom, o tem o amor que ela dom, tem o tem, dom. ó, tem o dom mesmo. O amor que ela tem pela pedagogia aqui é fantástico, né? Eu tinha que falar, escrever para ela, escrever para ela hoje, falar assim, olha.
Hoje a gente não fala de aula e de arte marcial. Hoje a gente dorme. Porque, cara, eu não tô brincando. É um Perfeito! amor que a gente tem tão grande, né? Mas é tão grande, que assim, 5:30 da manhã tem que estar de pé. Só que da meia-noite, não, olha o vídeo aqui do meu aluno chutando, olha isso aqui que ele conseguiu fazer e tudo. Gente, sei que é cativante, mas olha, 5 horas da manhã fica de pé. Então dá folga uns 3 dias. Aí eu recupero, entendeu? Só a gente conversa e vê tudo, né? Mas é Tudo. incrível, a gente não consegue, sabe? Ficar lá. É Nosso difícil, ganha-pão é a né? música, Quando você né? vive essa energia, isso está tão intenso na vida de vocês, na vida da gente, é difícil desconectar, né? É É difícil difícil, desconectar. não, se conectar é quase impossível. Nosso ganha-pão é música, sabe? É Sim, música, é sim, pedagogia sim. com a coisa da música, né? A arte marcial, a gente deixa bem claro, nós não somos comerciantes, nós somos pedagogos. E nós temos um amor, não é paixão. Paixão, patos é sofrimento, né? Paixão é sofrimento. Não, nós temos amor, né? E quando nós vemos que um aluno está ficando melhor do que a gente fala assim, nossa, é aí que a gente cobra mais dele, aí que a gente chama mais dele para Isso. poder participar, sabe? Porque, no meu entendimento, a missão do professor é fazer o aluno ser melhor do que ele, em tudo, Exatamente. sabe? E Né? é o grande troféu do professor, né? Sim, O maior prêmio para um professor é ver seu aluno evoluir, né? sim. E às vezes nas coisas mais simples, quando você vê um aluno melhorar um chute, melhorar uma esquiva, melhorar um agachamento, você, nossa, ele chegou muito pior do que isso. Hoje ele está assim. Então tem o esforço dele, mas tem a sua direção, tem o Maravilha. seu carinho, tem o seu amor envolvido. Então isso é muito Uhum. diferente. Obrigado, Sensei. Então, se o senhor quiser, né, se o senhor permitir, a Artify vai baixar aí em Salvador, viu? Ave Para os Maria! alunos presentes, seguiam na live, tá? Nós vamos preparar, nós Venha já estamos conhecer a organizando para turma. passar uma semaninha com o Sensei Sodré lá. Nós vamos organizar para passar uma semaninha aí treinando com o senhor em Salvador, não é? Podia fazer um treino na Maravilha. praia, hein? O que que o senhor acha? Tem. Tem aqui pertinho, né? A gente fica bem próximo da praia, né? A É gente tem aqui, mesmo? bem próximo aqui, a gente está aqui a dois, Olha, 3 quilômetros da praia, aqui, bem pertinho aqui. maravilha. Então tá, viu? Saiu aqui, a gente está próximo da região do aeroporto, tem a principal avenida aqui de Salvador, a gente tem aqui a orla, está bem próximo aqui, dá para você ter areal aqui para fazer atividade física, tem tudo, viu? Gente, que Pode pegar. maravilha. Que E vira uma maravilha. semana vai ser bom, né? Que a gente consegue pegar as aulas de criança, pegar a aula de adulto, dá para curtir Maravilha. bastante. Sim. Aqui agora tá chovendo, né? É o período, né? Tem muita chuva aí, já viu, fica trânsito ruim, um monte de coisa. Mas a nossa cidade é maravilhosa. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Venham, tragam essa energia, venham curtir bastante, viver assim. Recentemente eu recebi o Rafael aqui do Samuru Dojo, né? Olha que legal, hein? Ele estava aqui na região próxima, entrou em contato, sensei, quero conhecer a turma, veio, passou um dia aqui, muito bom. Venha, a Cara, honra foi minha, Sensei, agradeço de coração, sempre que vocês precisarem, estarei aqui à disposição. nossa, muito obrigado, Sensei. Muito obrigado. Aquele abraço e aguarda, que a gente vai aí para brincar como as crianças, ser criança de novo. Também. E aprender muito com o senhor, viu? Amém, querido. Olha, um Fique com beijo no Deus. coração de todo mundo, Nossa. dessa Salvador Uhum. maravilhosa, tá? Da galera do Aikido aí, todo mundo que está presente. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Vi que tem muitos alunos do senhor aí, sabe? Pessoal incrível. Estou ansioso para conhecer todos vocês, aprender muito com vocês. Dawane também está aqui do lado daqui com um sorriso desse tamanho. Obrigado demais, Sensei. Aquele Olha aí, abraço. ele está dizendo que vai trazer as meninas do Aikido. Traz a turma aí para cá. Vamos Vamos lá. sim. Bora fazer. Um Agora, abraço. bora sim, nós vamos fazer a rifazinha aqui para juntar para nós partir para Salvador. Aquele abraço, Sensei. Tchau, tudo de bom. Tchau, Valeu. tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.